Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de aprendizagem de máquina supervisionada. Eu sou o professor Vitor e hoje nós vamos dar uma breve introdução sobre inteligência artificial, um conceito bem complexo, então nós vamos partir do artigo de Alan Turing. Tá? As primeiras reflexões sobre se as máquinas podem de fato pensar foi com Alan Turing, em 1950, num artigo que ele publicou. O artigo tem esse seguinte título, Máquinas de Computação e Inteligência, ou Computer Machinery and Intelligence, onde o artigo ele discorre justamente sobre essa pergunta, se as máquinas podem pensar. A primeira parte do artigo, o Turing, ele propõe um jogo, chama um jogo da imitação. Tá? O que seria esse jogo, né, o original? Tem um homem, uma mulher e um juiz, eles ficam em salas isoladas, e o homem, a mulher e o juiz, eles se comunicam somente através de textos datilografados, e o objetivo é o juiz adivinhar quem é o homem e quem é a mulher de fato, enquanto esses dois tentam, né, ludibriar o juiz. O que o Turing fez em seguida? Ele fez uma adaptação desse jogo. Ele substituiu ou o homem ou a mulher por um computador. E aí, né, o homem ou a mulher, junto com o computador ali, eles tentam enganar o juiz e o juiz precisa adivinhar quem que é o homem ou a mulher e quem que é a máquina. E esse teste ficou conhecido como o teste de Turing. Tá? O que o Turing fazia, a pergunta na época era, por que a máquina, né, poderia a máquina imitar o pensamento humano e confundir o juiz? Tá? Então, se o programa ou a máquina, né, passasse no teste de Turing, conseguisse enganar o juiz, isso aconteceria se fosse mais de 5 minutos de conversa e o juiz fosse enganado pelo menos 30% das vezes. Tá? E aí, o que o Turing ele continua o artigo e o que ele fala em seguida? Ele começa a trazer as objeções da época, que são ideias contrárias às que as máquinas podem pensar. Então, ele traz 9 objeções, que são ideias, né, opostas, falando que a máquina não pode pensar. E uma que eu gostaria de dar ênfase aqui é uma objeção a partir da consciência. Foi expressa pelo professor Jefferson, em 1949, onde o professor ele fala que as máquinas não podem pensar porque a máquina só vai poder se considerar inteligente se ela tiver consciência, emoções e sensações subjetivas como um ser humano. Tá? Então, porque a inteligência não se trata apenas de desempenho. Tá? O que o Turing faz? Ele rebate falando assim, bom, se para ser considerado inteligente é preciso ter consciência, então a única maneira de ter certeza, tá? A única maneira de ter certeza de que alguém pensa é ser a própria pessoa, né? Pelo fato de que viver as emoções, né? A gente vive as emoções, então a gente pode afirmar que nós mesmos somos inteligentes. Só que a gente não vive as emoções dos outros, então a gente não pode também afirmar que os outros são inteligentes. Tá? Esse posicionamento do Turing é um posicionamento bem extremo, né, um ceticismo bem radical, chamado de solipsismo, que afirma o seguinte: só se pode ter certeza de que a própria pessoa é inteligente, porque só ela acessa diretamente a própria mente. Então, se inteligência é consciência, então só você mesmo acessa a sua consciência, então só você mesmo pode afirmar que você é inteligente. Mas para evitar essa discussão filosófica, o que Turing propõe? Ele propõe que o conceito de inteligência é construído por um critério externo e comportamental, algo que se observa. Então, e ele fala o seguinte, então vamos lá. Se uma máquina passar no teste de Turing, tá, então é razoável falar que ela pensa. Isto é, ela age próximo, né, ao ser humano. Por que a objeção da consciência ela é importante? Por que eu trouxe esse ponto? Porque discutir, porque a objeção da consciência ela traz a seguinte discussão: até que ponto a consciência subjetiva é um requisito para a inteligência genuína? Tá? Quando a gente discute com esse ponto da consciência, nós trazemos duas visões opostas com relação à inteligência. Uma bom, é preciso ter consciência para ser inteligente, ou seja, precisa ter experiências e sentimentos. Isso é uma visão mais interna ao ser humano e psicológica. Né? Existe uma visão mais externa e comportamental. Bom, para ser inteligente, basta produzir respostas corretas, coerentes e adaptativas. Então, portanto, o conceito de inteligência ele pode ser ampliado ou restrito, conforme essas duas visões, dependendo de se considerar ou não a consciência subjetiva. O que Turing fez? O Turing ele escolheu, né, uma visão mais restrita da inteligência, que basta ter o desempenho observável que já é inteligente. Então, as máquinas são inteligentes porque elas têm um desempenho observável, elas conseguem produzir respostas corretas, coerentes e adaptativas. Tá bom? Então, muito obrigado por mais essa aula.
né? E até a próxima.